tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom. Diga pra ele, tu tens sido tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Aleluia. Tu tens sido tão bom pra mim. Declara, igreja, diga bem alto. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Que amor é esse? Que amor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Somos impressionados com tua presença, pelo teu amor. Diga assim comigo. Jesus para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Aleluia! Aplauda mais forte, exalte o nome dele. Oh, santo é o teu nome, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Ah, Jesus, santo é o teu nome.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre cada coração. O povo está bem? A graça e a paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu me emocionei vendo essas crianças aqui na frente dançando, que eu fiquei pensando. Parabéns aos pais, porque essa atitude de colocar a criança desde pequena, está desenvolvendo algo, está participando já do reino, é algo maravilhoso. É algo lindo. Você que está tendo essa atitude, pai, parabéns, porque você está investindo no seu filho para que ele seja alguém no futuro em Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Marcos 8. Marcos 8, a partir do versículo 23. Nós vamos estar trazendo hoje uma ministração que o Senhor colocou no meu coração já faz mais de uma semana. Eu já compartilhei com alguns irmãos aqui que eu estava inquieto. O Caio é um dos que sabe, porque trabalha comigo. Eu ficava dizendo, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo o que quer dizer. E a palavra enxergando o reino. Uma meditação sobre essa palavra para que nós venhamos entender o que é este reino. O que é isso que o Senhor quer de nós. Em Marcos 8, a partir do versículo 23, diz assim. Amém, né? Se todo mundo já abriu ou ainda não? Ó misericórdia. Já? Então vamos lá. Marcos 8, a partir do versículo 23, diz assim. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. No 25. Depois disso, tornou a pôr-lhes a mão sobre os olhos e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente e mandou-os para sua casa dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, Tu és o nosso papai querido, Senhor. Tu és o amado de nossas almas, Tu és o nosso Senhor. Tu és o real motivo de todo esse povo estar reunido aqui, Pai. Tu és o real sentido de nós nos encontrarmos aqui, Senhor. Cada um que veio aqui, muitas vezes até sem saber o porquê que veio, veio justamente por causa do Senhor. Porque o Senhor é quem nos atrai. O Senhor tem atraído o nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado pelo Teu zelo, obrigado pelo Teu grande amor por nossas vidas, Pai, que tem nos sustentado a cada dia. Obrigado, Senhor, por deixar as 99 e ir atrás a perdida, Senhor. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai. Mas eu quero clamar a Ti, Senhor, o ministrar da Tua palavra no particular com cada um, Senhor. Fala com cada um no íntimo, Pai. Toca no coração e na mente de cada um, Senhor, ministrando com Teu poder e com a Tua graça, Pai. Toda força contrária, todo poder contrário caia por terra pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Todas as coisas aqui são consagradas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é para que Teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Um pouquinho antes desse trecho que a gente leu, em Marcos 8 ainda, no 17 diz assim, e Jesus, concedendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que ninguém tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Jesus estava falando ali com os seus discípulos, porque Jesus vinha de uma série de milagres, uma série de coisas que o Senhor tinha feito, e os discípulos estavam acompanhando tudo o que estava acontecendo, eles estavam vendo cada milagre que ocorreu, cada cura, cada libertação, cada situação que estava acontecendo, os discípulos estavam ao lado presenciando, e o Senhor fala com eles, vocês têm olhos mas não veem, têm ouvidos mas não ouvem, eles ainda não estavam compreendendo. Eles estavam caminhando com Jesus, estavam andando ao lado de Jesus, presenciando tudo aquilo, mas eles ainda não entendiam o propósito de Jesus. Eles ainda não estavam compreendendo para onde Jesus estava indo e o que Jesus queria fazer. E aí Jesus, na sua infinita sabedoria, ele usou uma situação de cura para falar com os discípulos.
Essa é a única passagem da Bíblia que você vai encontrar que Jesus teve que usar de 2 situações para poder curar a mesma pessoa. Todas as outras situações, Jesus ia lá, tocava, fazia algo e acontecia na hora, era instantâneo. E dessa vez Jesus teve que fazer em 2 etapas. Será que era porque Jesus não tinha poder? Não, de maneira nenhuma. É porque Ele queria ministrar na vida dos seus discípulos. Ele queria mostrar para eles como deveria ser, como tinha que ser. E é isso que nós vamos meditar essa noite. Eu vou ler novamente o versículo 23, de Marcos 8, 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Eles estavam, esse cego, ele estava em Betsaida. Betsaida era uma terra de muita incredulidade. As pessoas não criam, as pessoas não acreditavam. E ele estava nesse local de não crer. Ele estava nesse local onde ele não cria nas coisas. Imagina o que tinha passado ele sendo cego e ainda numa terra onde ninguém crê. A dificuldade dele, mas teve alguém que pegou esse cego pelas mãos e levou até Jesus e disse: faça algo por ele. Faça algo por ele. Toque por ele. Toque nele. E Jesus, é interessante que Jesus pega esse cego, ele pega pela mão e tira da aldeia. Se você está vivendo uma fase na sua vida que você não está crendo em algo, saiba que Ele vai te pegar pela mão e vai te tirar desse lugar de incredulidade. Saiba que Ele vai te pegar pela mão e vai te levar para um outro lugar. E durante esse caminho que o cego teve com Jesus, ele foi gerando intimidade. Você imagina, ele nunca tinha sentido Jesus por perto. Talvez ele tinha ouvido falar por alguém, mas ele ainda não sabia quem era Jesus. E aí Jesus pegou ele pela mão e ele aceitou, porque nessa caminhada foi gerando uma intimidade, foi gerando confiança no cego. Foi gerando confiança que algo iria acontecer. Ele foi entendendo que ele precisava daquilo. Ele foi entendendo durante a caminhada. Ele foi compreendendo durante aquele tempo de caminhada que ele precisava de algo. E Jesus tirou ele de um lugar para botar em outro. Muitas vezes na nossa vida o Senhor vai nos tirar de um lugar para caminhar conosco para outro lugar. Talvez nós chegamos num momento da nossa vida que nós paramos e não sabemos o que fazer. Talvez nós chegamos num momento onde nós estamos travados, que até aqui a gente sabe o que a gente fez, mas daqui para frente a gente não sabe. Talvez você tenha que tomar alguma decisão e não sabe o que fazer. Talvez você tenha uma decisão grandiosa para tomar à sua frente, amanhã ou depois, e você não sabe o que tem que fazer, o que vai fazer, você está travado. Talvez você esteja cego para essa situação e não está enxergando, assim como aquele cego, o que haveria de fazer. O que haveria de fazer? Ele estava ali pedindo socorro. E é interessante que Jesus leva ele para fora da aldeia, e Jesus cuspe na mão e toca sobre os olhos daquele cego. O que você precisa é da palavra que sai da boca do Senhor. O cuspe simboliza a palavra que sai da boca do Senhor. Nós precisamos disso, do que sai da boca de Jesus. Nós precisamos entender que o que sai da boca dele é o que vai nos trazer a clareza. O que sai da sua boca e o toque dele. Ele tocou sobre aquele cego. E é interessante que Jesus nunca ficava perguntando depois, né? Se você foi curado, você viu o que aconteceu? Jesus nunca fazia esse tipo de pergunta, mas para ele perguntou: o que você vê? O que você vê? E eu te faço essa pergunta também essa noite. O que você vê? O que você está vendo? O que os teus olhos estão contemplando? Ou será que nós não estamos vendo nada? Talvez nós não compreendemos ainda como aqueles discípulos no passado que andavam e não conseguiam entender. Tem olhos, mas não veem. Será que nós estamos como estes, talvez cegos ainda? Essa noite eu te digo que você vai enxergar. Se você ainda não está enxergando essa noite, você vai enxergar. Pode ter certeza que se você não está tendo uma visão clara ainda essa noite, vai se abrir a visão sobre você. Em nome de Jesus, vai ser aberta a tua visão.
Nada vai te atrapalhar de enxergar o que o Senhor quer para a sua vida. E ele prosseguiu caminhando. E no versículo 24 diz assim, lá em Marcos 8 ainda, 24, diz assim: E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvore que andam. Essa é a chave do negócio que eu fiquei perturbado durante uns 15 dias, eu acho. Por que ver árvore? Por que ver árvore? E o Senhor tocou sobre ele, pergunta o que ele está vendo, e ele diz que ele vê árvores, como se, homens como árvore andando. Ele via árvores andando, isso me inquietou porque eu imaginei, ele era cego. Como é que ele sabia que era árvore? Provavelmente ele não era cego a vida inteira. Ele passou a ser cego em um certo ponto da vida. Talvez quando ele entrou na incredulidade de Betsaida, ele passou a ser cego. Talvez quando nós estamos vivendo em Betsaida, quando nós estamos incrédulos, nós estamos cegos. Nós não conseguimos enxergar mais. Talvez quando nós chegamos nesse momento, nós não conseguimos entender mais as coisas. E ele olha e diz: eu vejo homens como árvore andando. E o Senhor está ali do lado dele. Que tu vês? Árvore. Quando ele via a árvore, ele estava vendo pessoas sem raiz. A sua vida estava, a sua visão estava com dificuldade, estava turva, estava nebulosa, ele não conseguia ver raiz, ele não conseguia ver fundamento. Ele não conseguia enxergar, a sua mente estava com dificuldade de enxergar claramente. Ele não conseguia ver. O Senhor tocou sobre ele e fez ele enxergar, porém ele não enxergava perfeitamente. E o Senhor falou para os discípulos que eles tinham olhos, mas não conseguiam ver. O Senhor, quando Ele entra na nossa vida, Ele entra com a salvação. E a salvação faz com que nós já abrimos os nossos olhos. Aquele que está cego passa a enxergar quando o Senhor entra com a sua salvação. Quando Jesus foi ao encontro daquele homem, quando ele foi ao encontro daquele cego, ele trouxe salvação. Quando ele foi ao seu encontro, ele trouxe salvação sobre a sua vida. Ele entrou com salvação sobre a sua vida no exato momento que ele foi ao seu encontro e te pegou pela mão. A partir desse momento entrou a salvação na sua vida. Aqueles discípulos, eles já tinham recebido a Jesus e a salvação. Mas tinha mais que eles não estavam enxergando. Tinha mais para ser visto. Tinha mais e eles não conseguiam enxergar. Da mesma forma que aquele cego, imagino a alegria dele de não enxergar e de repente ele começar a ver tudo turvo, mas ele estava vendo. Imagina a alegria que ele estava. Ele já estava contemplando algo. Uma pessoa que é cega não consegue perceber nada, só escuridão, só treva na sua vida. De repente ela consegue abrir e ver algo. Aquilo ali para ela já era maravilhoso. Quando a gente está vivendo em trevas, quando nós vivemos numa escuridão, uma simples luzinha que a gente enxerga já é tão bom. Mas nós não precisamos viver em trevas. Nós não precisamos viver no escuro. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Lâmpadas para os meus pés e a tua palavra. A palavra do Senhor é a luz que vai iluminar o nosso caminho. É a luz que vai nos dar a direção, que vai fazer nós enxergarmos da forma correta, que nós não vamos ficar vendo apenas como árvore, não vendo sentido nenhum, não vendo estrutura, não vendo fundamento, não enxergando como tem que ser, não vendo o próprio Jesus como Ele é. Nesse momento a gente precisa entender que tem que fazer mais. A gente precisa avançar. Muitas vezes nós nos contentamos com a salvação. Muitas vezes nós achamos que a salvação é o suficiente, que está bom demais. Muitas vezes a gente corre atrás de uma igreja apenas pensando em salvação. Mas a salvação ela foi instituída em Cristo desde a eternidade.
Se você quer viver Jesus, você já é salvo, você não tem que se preocupar com a salvação. Se você viver Jesus, você já é salvo. Você não precisa esperar morrer para viver a salvação. Você não precisa disso, você simplesmente precisa viver Jesus, que você já é salvo. Você tem noção disso? Nós já somos salvos. Pode bater no seu peito e dizer: você é salvo. Você que reconhece Jesus e que quer Jesus na sua vida e quer viver Jesus, você já é salvo. Já começou o tempo de salvação. O tempo de salvação já começou na sua vida. Não é para quando você morrer, a salvação já começou na sua vida. Olha para trás de onde você estava, para onde você está hoje. Você enxerga a salvação na sua vida? Jesus está nos salvando já há muito tempo. Nós que talvez não enxergamos, talvez nós como cegos andamos sem enxergar que Ele está nos salvando há muito tempo. Quem já recebeu um parente em casa que não tinha visto a praia ainda? Quem já recebeu? Eu já recebi, minha casa, parente que não tinha visto a praia. E o sonho deles é conhecer a praia, querem ir lá ver o mar. E a gente vai levar. Você pode perceber que eles, a hora que eles veem o mar, eles saem correndo desesperado para a água. As crianças principalmente, que não se apegam a nada, que não tem vergonha, elas vão correndo até a beira e começam a pular na água, na beira. No rasinho elas começam a pular, começam a bater o pé, jogar água um no outro, feliz da vida. Porque estão vendo o mar, estão vendo a água. O Senhor não quer que apenas nós vejamos um pouco e ficamos ali no rasinho. Ele diz que tem águas mais fundas para que nós venhamos mergulhar. Ele diz que tem águas muito mais fundas que nós temos que adentrar, que nós temos que ir no mais fundo de Deus. Parar de ser como criança e ficar apenas no rasinho se molhando. Mergulhe na presença do Senhor. Mergulhe no todo de Deus. Mergulhe na plenitude do Senhor. Mergulhe em Cristo e viva o todo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele não estava enxergando ainda direito, que ele via aquela árvore, ele com certeza ainda não estava enxergando o reino. Que era a situação que os discípulos viviam. Eles não enxergavam o reino. Jesus falava o que ele havia de fazer: eu vou ter que morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Não, Senhor, não faz isso. Não, eu tenho que ir, eu tenho que passar por isso. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Eles não enxergavam o reino. Eles estavam vendo apenas árvores, eles não viam fundamento, eles não viam Jesus Cristo como o firme fundamento das coisas. Eles não viam Jesus como o alicerce da igreja, ele não via Jesus como cabeça. Eles não conseguiam enxergar o reino, eles apenas estavam enxergando o natural, os seus olhos estavam firmes no natural. Será que nós estamos olhando apenas pelo que a gente, vivendo pelo que a gente vê no natural? Será que os nossos olhos estão firmados ainda no natural, que nós não conseguimos ver além? Que nós não conseguimos ter visão de olhar à frente? Que nós não conseguimos ter visão de ver mais? Estamos apenas contemplando o natural. Para quem vive o natural, entrou aqui, viu as mulheres dançando, viu o coral, viu o louvor, e não conseguiu ver Jesus se movendo nesse lugar através do Espírito. Quem vive o natural não conseguiu ver o que Jesus fez através de crianças, adorando o nome dele. Crianças tão pequenas como essas que vieram aqui à frente, tão pequenas, mas já querendo fazer algo para o Senhor. Olha que coisa linda isso. Tão pequenas, mas já desejando pelo Senhor. A Bíblia diz que se a gente não for como criança, a gente não vai conseguir entrar no reino de Deus. Criança tem que ser como ela. Simples, pura. Não tem vergonha de nada. Simplesmente querem fazer. Simplesmente querem fazer. Não tem interesse em fazer. Nós temos crianças que desejam fazer mais, que nunca concorda com um pouquinho. Não vivo apenas
pecar por causa da salvação, não querendo fazer isso por causa da salvação. Viva isso, de não pecar, de não falhar, de não errar pelo reino. Nós estamos com o nosso coração voltado para isso, para viver o reino. Nós não queremos mais, de maneira nenhuma, viver placa, viver estrutura. Nós queremos viver o reino. Nós queremos viver o reino de Jesus nessa terra. Nós queremos viver o reino dele. No versículo 25, diz assim: depois disso tornou a pôr-lhes a mão sobre os olhos, e fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E o Senhor tocou novamente sobre ele. Interessante que na primeira etapa da vida dele, teve que vir a palavra. Na segunda etapa foi simplesmente um toque. Só o toque dele era o suficiente. Porque ele já enxergava um pouco, mas não enxergava por completo. Mas ele precisava de uma cura completa. Ele não podia apenas ter uma cura mediana. Ele não podia apenas viver remediando a situação, ele tinha que ser curado por completo. Na nossa vida nós não podemos viver assim. Nós podemos viver sem uma cura completa, apenas vivendo um pouquinho. Enxergando um pouco, nós temos que enxergar o todo. E Jesus vem e apenas vai tocar. Ele não vai mais precisar entrar com a palavra, porque ele já entrou com a palavra. Agora é a hora que começa a manifestar o reino. A hora que apenas o toque do Espírito Santo cura e libera a visão sobre a vida dele. Ele começou a enxergar, ele não via mais sem fundamento, ele não via mais sem raízes, ele começou a enxergar os fundamentos. Ele começou a enxergar tudo bem estabelecido, ele começou a ver tudo claramente. Ele começou a observar e ver o reino claramente como tem que ser. Ele enxergava nitidamente, ele estava vendo com uma visão perfeita. Ele não precisava de óculos. Ele não precisava fazer um exame de vista. Ele estava vendo nitidamente, perfeito. Ele começou a enxergar o reino de uma forma clara. E o Senhor estava ministrando isso com os discípulos. Vocês ainda estão vendo tudo turvo. Vocês ainda não estão enxergando como tem que enxergar. O reino é próximo, está chegando, mas vocês ainda não estão entendendo esse reino. Ele vai chegar, daqui a pouco ele está chegando, mas vocês ainda não conseguem vê-lo. O reino está próximo. Ele já chegou. Essa é a boa nova para você, ele já chegou. O reino já está entre nós. O reino já está manifesto neste lugar. O reino já está manifesto dentro de você. O reino já se manifestou na sua vida. Você hoje é um agente do mover do reino de Deus. Aqueles discípulos demoraram a entender. Demoraram a compreender. Eles não conseguiam enxergar, estavam com suas visões limitadas. Será que nós estamos andando com visão limitada? Será que o lugar que nós estamos com os nossos pés não é o lugar certo? Talvez nós estamos em Betsaida com o lugar no lugar errado e por isso que não acontecem as coisas. Será que nós queremos ver mais, mas nós não conseguimos porque nós estamos limitando o agir, porque nós estamos nos lugares errados? Com uma visão, com os nossos olhos, nós conseguimos enxergar o natural. Nós estamos enxergando o natural. Nós olhamos para o lado e nós conseguimos ver todas as coisas que estão aqui dentro. Mas para que nós tenhamos uma visão de reino, é somente com a mente. Ela excede a visão dos olhos, ela passa a ser com a mente. O reino é manifesto na nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. Ele é manifesto na nossa mente. Ele quer curar a nossa mente. Ele quer curar o nosso entendimento. Ele quer curar tudo aquilo que está errado na nossa vida. O reino de Deus é esse que vai curar tudo que está errado na nossa vida. Nós precisamos de cura. Muitas vezes nós estamos aprisionados. Nossa alma está aprisionada.
Nós não conseguimos às vezes ver o reino porque nós estamos aprisionados. A nossa alma está abatida. A nossa alma está presa com falta de perdão, com muito eu, dando valores para muitas coisas, menos para o que é valoroso, que é a presença do Senhor. Damos valores para tantas as coisas, e as mais importantes às vezes nós deixamos passar. Ter tempo na presença do Senhor, meditar na sua palavra de dia e de noite, orar sem cessar. Oh Deus. E Jesus tocou sobre ele e fez com que ele compreendesse todas as coisas. Quando Jesus tocar pela segunda vez, que vai ser através do Espírito Santo na sua vida, que ele já está em você, ele já está em você, você só precisa deixar que o poder dele se manifeste na sua vida. No capítulo 9 de Marcos, no primeiro versículo apenas diz assim, Marcos 9, no primeiro versículo, dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão alguns, há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus, com poder. Ele estava falando com os discípulos, ele estava dizendo, alguns de vocês não vão morrer, antes de ver o reino, antes de ver o reino, antes de ver a descida do Espírito Santo, como a gente sabe lá em Atos 2, a descida em Pentecostes, antes de ver o reino dele ser manifesto através da morte de Jesus, e deixa o Consolador para manifestar o reino nessa terra. Quando ele faz aquela morte perfeita, que Jesus morreu por cada um de nós, ele tomou a chave que prometia a morte, ele pegou aquela chave e nos deu vida. Ele transformou tudo aquilo que era jugo, tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que era acusação, ele nos deu vida e vida abundância nele. Ele nos deu a eternidade, ele gerou em nós a eternidade através do Espírito Santo. A eternidade já é manifesta na nossa vida. A eternidade já está em nós. O seu corpo não será eterno, mas já existe eternidade em você. Já existe eternidade em você. Já existe. E o interessante é que nesse versículo ele diz que iriam ver o reino de Deus com poder. Com poder. O Espírito Santo, ele tem poder. Ele tem poder de Deus para agir na nossa vida. Mas às vezes a gente, visão limitada, enxerga só o natural. Sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós, nós compreendemos que ele está dentro de nós, mas nós não temos visto o poder. Será que nós não temos visto ou a gente não tem entendido? Será que nós não temos visto esse reino com poder? Como é que você era alguns anos atrás? Como é que eram os teus pensamentos, as tuas atitudes alguns anos atrás? Como é que era a tua boca alguns anos atrás? Como é que eram as tuas atitudes alguns anos atrás? Onde você frequentava alguns anos atrás? Será que isso não é ver o poder de Deus que transforma, transformando a nossa vida? Do que a gente era para o que a gente se tornou, de ser aquelas pessoas que muitas vezes eram rejeitadas, lançadas fora, pessoas que estavam deixadas de lado, pessoas sem valor, que muitos caíam na droga, bebedice, prostituição, e o Senhor vai lá e transforma. Isso é o poder do reino de Deus que transforma a pessoa. E às vezes a gente quer acusar, aquele lá fazia aquilo lá. Ei, é o poder de Deus que transforma. É o poder de Deus que transforma aquele drogado em não ser mais, aquele prostituto em não ser mais, aquele adúltero em não ser mais, aquele beberrão em não ser mais, aquele mentiroso em não ser mais. É o reino de Deus em movimento. Você por sua força, você não consegue mudar, mas o reino de Deus te transforma de glória em glória, e você é totalmente sarado e transformado pelo poder do nome do Senhor. A cura dele é estabelecida sobre a nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, que é o reino de Deus nessa terra,
que é o reino manifesto nessa terra, que é o reino de Deus manifesto em nossas vidas. Você tem o reino de Deus dentro de você. O reino está em você. Coisa grandiosa. Imagina o reino dentro de nós. Que coisa linda é essa? Ele vai nos curando das enfermidades da alma. Na eternidade, não tem tristeza. Por isso que Ele vai nos fazendo alegre. Mesmo em meio à dificuldade, nós conseguimos ser alegre. A eternidade já está aqui. Ela já permanece. Desde Adão, a eternidade permanece. Pode se passar os dias, pode se passar as coisas, mas a eternidade vai permanecer. E nós seremos eternos nele. E Ele já começou a eternidade na nossa vida de transformação. Ele está nos fazendo parecido como os cidadãos do céu. Porque Ele quer que nós vamos para lá, então Ele está nos preparando para ser como os cidadãos do céu. Por isso que nós nos encontramos aqui, adoramos ao Senhor e cantamos, exaltamos o nome dEle, porque isso há no céu e nós vamos fazer isso todos juntos. Nós já estamos sendo preparados para viver a eternidade. Isso é o reino neste lugar. Isso é o reino que é manifesto. Isso é o reino que nós temos que levar a tantas pessoas que estão vivendo sem visão, que estão nas trevas, vivendo a escuridão. Pessoas que não conseguem enxergar, que estão com sua mente fechada. Oh Deus, quantas e quantas pessoas sem visão. Quantas e quantas pessoas que não enxergam nada, que estão andando como cegos, esbarrando de um lado para o outro e não conseguem acertar nada na vida, porque estão andando como cegos, vivendo aprisionados. Mas o Senhor quer restaurar a visão. O Senhor quer nos dar uma visão plena, uma visão completa, uma visão que vê além dessas paredes, uma visão que vê além desse teto, que nada impede a visão de seguir. Essa é a visão que o Senhor está preparando para nós. Essa é a visão que o Senhor está trazendo para nós. Ele está trazendo a luz dEle. Oh Deus, versículo 26, voltando ali no Marcos 8. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Senhor. Marcos 8, 26 diz assim: E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém da aldeia. Não volte atrás. Ei, você que entrou, você que escolheu, não volte mais atrás. Você que já enxergou, não volte mais atrás. Não viva de volta o passado. Enxergue a visão, enxergue o Senhor tratando da sua vida, promovendo a eternidade. Não volte atrás, não comece a praticar novamente tudo aquilo que você fez no passado. Avance em Deus, avance no reino. Vá além, não fique limitado. Não comece tudo do zero, tem que ver tudo como árvore de novo. Tenha visão plena no Senhor. Não seja cego, não volte atrás. Se passa pela tua cabeça desistir, não desista. Não volte atrás. Não volte atrás. O voltar atrás é como se nós estivéssemos negando Jesus. Quando a gente volta atrás, quando a gente volta às velhas práticas, é como se nós estivéssemos negando aquilo que Ele fez por nós, toda a transformação, tudo aquilo que Ele preparou, toda a eternidade que Ele gerou no nosso interior. É como se a gente dissesse: não, eu não quero mais, eu quero voltar àquela vida do passado. Oh Deus. E não é esse o propósito. Convidar você para abrir em Colossenses 1, 27. Colossenses 1, 27. O reino de Deus, ele é a transformação, é a mudança de hábitos na nossa vida.
Essa é a manifestação de reino. É a manifestação das mudanças em nossa vida. Toda mudança, toda transformação. Colossenses 1:27. Amém? Diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. As riquezas da glória desse mistério. Te exaltamos, Rei dos Reis. Adore o nome dele, adore esse Rei dos Reis, adore, adore. Te adoramos. Ah, Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai. Vem e Passa no teu coração e pede para ele tomar um lugar aí. Abre a porta do teu coração, escancare para que ele entre. Deixa a tua vida na mão dele, deixa ele tomar. Um altar para ele. Te adoramos, te adoramos. Diga para ele.